Vejamos mais um exercício sobre função quadrática. Como vocês devem ter feito a leitura aí do exercício, ele fala que uma função quadrática é tal que seu gráfico intercepta o eixo das ordenadas do ponto de ordenada menos 35. Então, se você tem uma função quadrática que ela é do tipo f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, e diz que ela intercepta o eixo das ordenadas. O valor menos 35, toda função quadrática intercepta o eixo das ordenadas, que é o eixo y, para ordenado 0 e c. Só que aqui ele fala que intercepta no y valendo menos 35. Então fala que passa pelo par ordenado 0 e menos 35, ou seja, c é igual a menos 35. A gente sabe disso pela primeira leitura aí. Bom, suas raízes têm soma 6 e produto 7. O valor máximo dessa função é suas raízes têm raízes x1 mais x2 soma 6 e o produto x1 vezes x2 7. Nós sabemos que a soma das raízes é sempre igual a menos b sobre a. O produto das raízes c sobre a. Então aqui, menos b sobre a, e aqui é c sobre a. Só que o c, pelo enunciado, a gente sabe que é menos 35, então 7 é igual a menos 35 dividido por a. Que número dividido 35 dá 7? 5, como é menos 5. A gente tem que o a é igual a menos 5. Se o a é igual a menos 5, b é quanto? Menos b é igual a 6a, que o a passa multiplicando aqui. Portanto, nós podemos afirmar que o b menos b é 6 vezes menos 5, b é igual a 30. Ele quer saber o valor máximo. O valor máximo de uma função quadrática acontece no vértice, porque ela tem concavidade voltada para baixo, porque o a é negativo. Então, o valor máximo acontece no vértice. Como que a gente encontra o vértice de uma função quadrática? O valor máximo é o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Menos delta, delta é quem? b ao quadrado menos 4ac. b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta vai dar igual a b, 30. 30 ao quadrado menos 4 vezes o a, menos 5. E o c, menos 35. Foi o valor que ele deu. Delta é igual a 900 menos 700. 200 é o valor do delta. Encontramos o valor do delta. Agora eu tenho que encontrar delta dividido por 4a. Ou seja, y do vértice é igual a menos 200 dividido por 4 vezes menos 5. Dá menos 20, que divide menos 200. 10. O valor máximo dessa função é 10. Alternativa A. Essa seria a nossa resposta. Exercício bacana.
Vamos resolver mais um exercício. Veja bem. Dada a expressão 1/3 elevado a... Tá fraco aqui. 4x menos x ao quadrado, em que x é um número real qualquer, podemos afirmar que o maior valor que a expressão pode assumir ou o menor valor que a expressão pode assumir é quanto? Bom, essa é uma expressão exponencial. Relembrando aqui uma revisãozinha rápida de função exponencial, na função exponencial essa base aqui é 1/3. 1/3 é uma base menor que 1. Sempre que a base é menor que 1, a função exponencial ela é decrescente. Significa isso, que quanto maior for o expoente, menor é o valor da potência do resultado. Quanto menor for o expoente, maior é o valor da potência do resultado. Ou seja, essa função aqui vai assumir um valor de mínimo quando o expoente for máximo. Ó, terá valor mínimo quando 4x menos x ao quadrado for máximo. Mas aqui nós estamos referindo, se nós considerarmos esse expoente como uma função, como y, então nós teríamos y igual a 4x menos x ao quadrado. É uma função quadrática que assume valor máximo, porque a concavidade é voltada para baixo, x ao quadrado é negativo, assume valor máximo no y do vértice. Então eu tenho que descobrir quem é o y do vértice dessa função. Se nós fatorarmos ela, ó, sem usar a fórmula, coloco um x em evidência, fica 4 menos x aqui. As raízes dela são 0 e 4. 0 e 4 são as raízes. Como o vértice, o x do vértice é o ponto médio entre as raízes da média aritmética, eu já consigo determinar aqui, ó, que então x do vértice é 2. Se o x do vértice é 2, essa função vai assumir o valor, essa aqui assume o valor máximo quando o x é 2, então essa assume o valor mínimo quando o x é 2. Portanto, vamos substituir o x igual a 2 ali, ver qual é o valor mínimo. Para x igual a 2, temos 1/3 elevado a 4 vezes 2 menos 2 ao quadrado. 4 vezes 2, 8. 2 ao quadrado, 4. Isso dá 1/3 elevado a 4. 1/3 elevado a 4 é igual a 1/81. 1/81 é o valor mínimo que a função assume. Na letra C diz, o menor valor que a expressão pode assumir é 1/81, sim, 1/81, ó, que é para x igual a 2. Ó. Resposta C de coração. Veja bem, você tinha que lembrar o que? Na função exponencial de base entre 0 e 1, que é decrescente, para ela ter valor mínimo, o expoente deve ser máximo. Então nós teríamos que calcular qual é o máximo dessa função, que é uma função quadrática. O máximo acontece no y do vértice. O y do vértice vai acontecer para x igual a 2. Então, quando x é 2, eu tenho o maior valor aqui. Se eu tenho o maior valor aqui, eu tenho o menor resultado da potência, que é 1/81. Letra C. Bacaninha, deu para revisar vários assuntos. Observem esse exercício aí.
Uma indústria produz mensalmente X lotes de um produto. Produz mensalmente X lotes. O valor mensal resultante da venda desse produto é dado pela função valor de venda 3x² menos 12x por mês. E o custo mensal de produção é dado pela função custo 5x² menos 40x menos 40. Sabendo que o lucro é obtido pela diferença do valor resultante das vendas e o custo da produção, então o número de lotes mensais que essa indústria deve vender para obter lucro máximo é, quer saber o lucro máximo. Sempre que envolver máximo e mínimo, pense na função quadrática, pense no vértice dessa função. Bom, como ele mesmo disse aí, lucro é a venda menos o custo. Lucro é venda menos custo. Quanto que dá a venda menos o custo? Ó, venda menos custo. Então eu teria que o lucro é igual a 3x² menos 12x menos 5x² menos 40x vai ficar mais 40x e menos 40 mais 40. Vamos refazer aqui. Lucro é igual a 3x² menos 12x menos 5x² menos 40x menos 40. Aí você tira e elimina os parênteses. A função lucro é 3x² menos 5x² menos 2x². 12x menos 40 dá mais 40x. 40x tira 12. Mais 28x. Menos 40. Mais 40. Aí nós temos essa função. Ele quer saber o número de lotes vendidos por mês para ter lucro máximo. Então é no vértice, só que eu quero saber quem. Lotes é o x. Então eu quero saber o x do vértice. Isso que é o detalhe. Ele não quer saber quem é o lucro máximo. Ele quer saber quantos lotes devem ser fabricados para ter lucro máximo. X do vértice é menos b sobre 2a. Ó. Isso é igual a quem? Menos 28 sobre 2 vezes menos 2. Ó. A menos 28 sobre menos 4. 7 lotes. Ó. Então deve ser vendidos 7 lotes. Daria para você fazer aqui, para quem estudou um pouco mais avançado, derivar essa função aqui, ó. Derivando ela, o 2 passa multiplicando. A derivada da função lucro é 2 vezes menos 2, menos 4x, mais, o expoente é 1 vezes 28, 28. E aqui, derivada de uma constante é zero. Aí, o x do vértice é na realidade quem? A raiz da primeira derivada. Você iguala a zero. Resolve aqui, ó, isso dá 4x igual a 28. X igual a 7. Ó. Você pode usar essa técnica aí também. Mas não havia necessidade. 7 lotes, resposta D de detonar nos exercícios. Beleza? Como vocês devem ter feito a leitura do exercício aí, observe bem. Seja a função quadrática definida por essa sentença, onde esse k aqui, o log de k na base meio, é um número real maior que zero, porque só existe logaritmo de número maior que zero, k maior que zero.
o produto dos valores reais de K, ele quer saber o produto dos possíveis valores reais de K para os quais a função f de x tem raiz dupla. Se ela tem raiz dupla, quer dizer que ela tem uma única raiz, porque ela é do segundo grau, uma função polinomial do segundo grau tem no máximo duas raízes. Se essa raiz é dupla, ela tem uma única raiz. Se ela tem uma única raiz, isso acontece na função quadrática quando o delta é igual a zero. Você teria que lembrar disso. Você faz o delta, quem é o delta? B ao quadrado menos 4ac. Então, o delta é log de K na base meio ao quadrado menos 4 vezes A, que é 2, vezes C, que é 2. Isso tem que dar igual a zero. Aí, o logaritmo de K na base meio ao quadrado é igual a quem? 4 vezes 2 vezes 2, 16. É igual a 16. Só que como está ao quadrado, eu passo o quê? Raiz quadrada. Só que vem mais ou menos raiz quadrada. Então, isso é igual a logaritmo de K na base meio é igual a mais ou menos raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16, 4. Então, log de K na base meio é igual a mais ou menos 4. Aí você tem que o K é igual a quem? Aplica o logaritmo. Log de K na base meio é igual a mais ou menos 4. Então, K é igual a meio elevado a 4. Ou K é igual a meio elevado a menos 4. K é igual a meio elevado a 4. Ou K é igual a meio elevado a menos 4. Ele quer saber o produto desses valores. Meio elevado a 4 vezes meio elevado a menos 4. Vamos fazer aqui, ó. A resposta. Meio elevado a 4 vezes meio elevado a menos 4, acho que a maioria já fez aí. Produto de potências de mesma base, com expoentes. Conserva a base e soma os expoentes. Então, isso é igual a meio elevado a 4 menos 4, 0. Isso é igual a 1. Então, o produto dos possíveis valores de K é igual a 1, alternativa A de O. Alternativa A, gabarito. Bacaninho o exercício, deu para revisar aqui. Raiz dupla, como tem duas raízes apenas a função de segundo grau, então ela tem uma única raiz real. Delta igual a 0. Resolvendo o delta cai numa equação logarítmica. A equação logarítmica, você deixa dois logs um de cada lado ou isola um logaritmo se for possível e aplica a definição de logaritmo. Aplicando a definição de logaritmo, temos K igual a 1 meio elevado a 4, K igual a meio elevado a menos 4. As duas potências são maiores que 0, o produto delas é igual a 1. Vocês devem ter observado aí, esse exercício fala o seguinte: uma pesquisa sobre a produção de biodiesel mostra que os lucros obtidos em função da área plantada para a mamona e para a soja são descritos pelas funções. Lucro para a mamona é de f de x igual a 100x menos 2.000, de x está em hectares, e da soja 120x menos 3.000, x também em hectares. Com base nessas informações, é possível afirmar que o plantio de soja torna-se lucrativo para todas as áreas maiores que 20 hectares. O plantio de soja torna-se lucrativo, ou seja, ela torna-se maior que 0, 120x menos 3.000. Se tornar lucrativo é se tornar maior que 0. Então, x é maior que
3.000 dividido por 120. Corta um zero com um zero. X deve ser maior que 3.000. 3 dá 36. Aqui dá 2. 24 sobra 6, 5. X tem que ser maior que 25 hectares. Ó. Então a letra A é falsa. Letra B. Para um agricultor que vai cultivar 40 hectares, a opção mais lucrativa é a soja. 40 hectares, você vai fazer o G de 40. G de 40 é 120 vezes 40. 0, 0, 4 vezes 12, 48. Menos 3.000, 1.800. Se você colocar 40 aqui, você vai ter F de 40 é igual a 40 vezes 100, 4.000. 4.000 menos 2.000, 2.000. Ou seja, a mamona continua mais lucrativa que a soja ainda para 40 hectares. Falsa, letra B. O plantio de mamona é mais lucrativo que o de soja em áreas maiores que 50 hectares. Para a mamona ser mais lucrativa que a soja, nós temos que ter 100x menos 2.000 maior que 120x menos 3.000. Levando quem tem x para o primeiro membro, vai ficar 100x menos 120. 20x maior que menos 3.000 mais 2.000 menos 1.000. Menos 20 aqui. Multiplica por menos 1. Inverte a desigualdade, passa o 20 dividindo, x é menor que 50. Então, a mamona é mais lucrativa que a soja para x menor que 50. Ali fala para x maior que 50. Portanto, mais lucrativa. A letra C também é falsa. A letra D. Para que uma área de 50 hectares as duas culturas apresentam a mesma lucratividade. Se eu colocar 50 aqui, ó, vai dar 5.000 menos 2.000, 3.000. Se eu colocar 50 aqui, 5 vezes 12, 60. 6.000 menos 3.000, 3.000. Então, para 50, as duas apresentam a lucratividade de 3.000. Apresentam a mesma lucratividade? Sim. Letra D, verdadeiro. Essa é a nossa resposta. Só para finalizar, o plantio de mamona dá prejuízo para todas as áreas menores que 30. Mamona, se x é menor que 30, não. Ela dá prejuízo, ela é menor que 0. Quando x for menor que 20. Que 20 dá 2.000, a partir de 20 ela já dá lucro. Que já dá um resultado maior que 0. Portanto, é falso também. Seria a letra C, uma análise de uma função afim aí.